Pra te adorar, foi que eu nasci. Quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor pra te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje, dia 16 de junho, né? Sexta-feira. Já iniciando então mais um final de semana. Agradeço a companhia de vocês durante todo esse tempo e mais esse dia, onde juntos então vamos ler e meditar em mais um texto da Palavra de Deus. Hoje o Salmo 125 e 126 são os dois salmos que nós vamos ver, que nós vamos ler e pensar um pouco sobre eles, tá bom? Peço a você que desde já compartilhe o vídeo chamando mais pessoas para poderem estar conosco, compartilhando esse tempo então de comunhão, esse tempo de aprendizado da Palavra do Senhor, tá bom? Não se esqueça de dar o seu like, dar o seu joinha, se inscrever se não é inscrito, né? Vamos tentar aí alavancar a página, ok? Temos que alcançar cada vez mais pessoas, né? E temos a bênção e a possibilidade de fazer isso se cada um de nós fizermos a nossa parte, ok? Muito bem, Salmo 125. Salmo 125 é o sexto cântico dos degraus, ou cântico das subidas, da ascensão, e começa com a confiança no Senhor, porque ele fala justamente sobre os que confiam no Senhor. São como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Então ele começa com esta confiança. Nós temos esse cântico com certeza na nossa mente, a partir do momento que lemos, já imaginamos, já pensamos no cântico, principalmente aqueles que estão habituados aos cânticos, então, espirituais. Associado a isso está uma grande segurança para os justos. Cada passo do justo é um passo de fé, é um passo de confiança. Nunca o Senhor envergonhou a confiança daqueles que nele creem. Então, nesse salmo, o passo de confiança é transformado em uma caminhada de confiança. Eles estão, mais uma vez, nós repetimos, nós estamos falando, são cânticos de degraus, desde o Salmo 120 até o 134, 15 cânticos, onde o povo então saía das suas cidades, das suas aldeias, dos seus vilarejos, viajavam por longos caminhos, por longas distâncias, né? Enfrentando o frio, enfrentando o calor, perigos no deserto e tantas outras dificuldades, e iam cantando até chegar à cidade de Jerusalém, onde ali iriam para as 3 festas anuais principais, que era Páscoa, Pentecoste e também a festa dos tabernáculos, tá? Então, os justos aprendem que o Senhor ele é confiável e que em meio a toda essa dificuldade eles podem confiar no Senhor, e como nós vimos, de que ele pode protegê-los e orientá-los e dar segurança durante a viagem que é tão exaustiva e tão perigosa. Então, aquele que está ciente disso permanece inabalável na sua fé. Ele é como um monte de Sião, né? Inabalável. Jerusalém, exceto pelo lado norte, tinha encostas muito íngremes, e isso tornava a cidade uma fortaleza natural e era vista como uma montanha realmente inexpugnável. Porém, a força de Sião não está mais em sua localização geográfica, mas no fato de que o próprio Senhor é o seu protetor. Essa é a maior segurança, o fato de que o Senhor é o seu protetor. Sião é mais do que uma montanha, é um símbolo da ajuda de Deus, da sua presença, abençoando e protegendo o seu povo.
e dos privilégios do relacionamento, então, que esse povo tem de uma aliança, de um relacionamento de aliança com um Deus tão grande e tão poderoso. Então, aqueles que confiam em Deus se conectam a Ele. Aqueles que naquela época confiavam no Senhor se conectaram a Ele. E essa confiança nunca trouxe para eles motivo de vergonha alguma. Então, a confiança do salmista é uma declaração, então, a respeito dos próprios feitos de Deus, a respeito do Senhor, a respeito do seu cuidado, então, para com o seu povo, tá? E por isso, então, ele começa falando justamente dessa confiança aí nesses versículos. Ele começa, então, o versículo 1. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre, né? Permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. Então, há uma comparação dos montes que estão à roda de Jerusalém com justamente o Senhor está, então, em torno do seu povo, em volta do seu povo, protegendo, guardando e suprindo cada uma das suas necessidades desde agora e para sempre. Então, conforme em outros cânticos de Sião, como o cântico do Salmo 48, há uma forte crença na invencibilidade da cidade de Jerusalém devido à escolha do Monte Sião pelo Senhor. O Senhor escolheu essa cidade, não foram os povos, os patriarcas que escolheram, mas foi o próprio Senhor. Então, da mesma forma, o salmista declara que aqueles que confiam no Senhor vão perdurar, assim como a cidade de Jerusalém perdurou e tem perdurado, né? Como estão os montes à roda ou à volta de Jerusalém. Então, Jerusalém está, geograficamente falando, assentada em um dos 7 cumes da montanha, né, da região, entre várias montanhas. Então, as montanhas proporcionam certa proteção à cidade, porque por terrenos, então, montanhosos e árduos e perigosos, né, para se chegar até a cidade, então, o povo tem a sua dificuldade, mesmo os inimigos. Mas a verdadeira proteção da cidade, ou para a cidade, provém do Senhor, e não da sua geografia, né? Ela ajuda, mas a proteção maior, com certeza, é a do Senhor, tá? Então, ele vai mencionando isso. Assim como os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está à volta do seu povo, desde agora e para sempre, né? Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos para a iniquidade, né? Para que o justo não desista, né? Para que o justo não volte atrás. O cetro da impiedade é símbolo do poder do mal. Esse versículo, então, recorda a promessa do Senhor de que os portões do inferno não vão prevalecer contra a sua igreja e contra o seu povo. Então, Deus, em sua misericórdia, protege o seu povo, né, de ter parte com o mal e fazer parte desse mal. Porque se o Senhor assim não agisse, não fizesse, o justo com certeza estenderia suas mãos para a iniquidade. Mas o Senhor, então, está justamente ao redor desse povo, protegendo e suprindo, não permitindo que essa impiedade permaneça sobre as suas vidas e traga-lhes, então, um infortúnio de se envolverem com a prática dessa impiedade. Faze bem ao Senhor aos bons e aos que são retos de coração. Então, é isso que nós esperamos que Deus faça aos que são seus, né? Que faça a cada um de nós, é o nosso desejo, né? Que Ele realmente faça o bem a cada um de nós. Agora, para que isso também aconteça de uma forma muito natural, muito tranquila, Ele espera de nós obediência e retidão. Por isso ele diz aos bons e aos retos de coração. Não é para qualquer um, não é para qualquer pessoa, não é com qualquer tipo de vida, de estilo de vida. Não, aos bons e aos retos de coração. E isso está relacionado não apenas a uma bondade que pode ser própria do ser humano, de solidariedade, né? Mas é uma bondade que diz respeito
aquele que caminha com Deus e que segue a sua palavra e que a partir daí então estará caminhando e trilhando os caminhos que o Senhor tem traçado para ele. Então, faze o bem, né, aos bons e aos que são retos de coração. E o Senhor está pronto a fazer isso e tem feito isso com toda certeza. Quanto, agora muda a história, quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Os que praticam mal vão ser destruídos, vão ser extirpados, e haverá paz em Israel. Porque o Senhor protege o seu povo, porque o Senhor cuida do seu povo, o Senhor cuida da sua cidade, cuida da sua morada. Então, isso fica notório e fica bem claro no texto bíblico. Então, a expressão os que obram a maldade é justamente encontrada em vários textos do Salmo. Então, o Senhor vai se opor a todos aqueles que fazem o mal, né? Ele diz isso. Por diversas vezes nós vemos isso no livro de Salmos e em todo o Velho Testamento. Então o Salmo encerra com uma oração para que a paz, né, de Deus envolva o seu povo, envolva a cidade de Jerusalém. Tá? Haverá paz então nessa cidade. A mesma prece fecha também o Salmo 128, que ainda nós vamos ver. E pode ser uma versão abreviada justamente da bênção sacerdotal que está presente em número 6, 24 e 25, né? Que fala justamente sobre o fato do Senhor, então, resplandecer o seu rosto sobre aqueles que são o seu povo, né? Então, isso é muito importante, tá? Então, o que nós temos aqui é justamente essa declaração de paz da parte do Senhor, a sua bênção para a vida do seu povo, mas há aqueles que se desviam para o mal, eles, então, terão o seu juízo, terão o seu castigo, e haverá e permanecerá paz sobre todo o Israel. Ok? Então, meus queridos, o Salmo 125 apresenta então uma mensagem importante sobre a escolha que cada um de nós tem em seguir o Senhor fielmente ou não. Embora aqueles que creem no Senhor sejam eternamente seguros na sua salvação, o salmista lembra que a vida de fé não é fácil. A caminhada do dia a dia ao lado do Senhor não é fácil. Nós temos a tendência, como seres humanos falhos e imperfeitos, de desviarmos do caminho, nos afastarmos do Senhor. E o salmista nos lembra disso, né? E aqueles que vivem como incrédulos acabam perdendo a bênção de Deus. Aqueles que se desviam do caminho, aqueles que desviam-se para o mal, né, acabam perdendo as bênçãos do Senhor. No entanto, o nosso Deus, ele promete cercar o seu povo com a sua proteção, assim como uma montanha naturalmente, né, naturalmente defensável, garante a segurança então contra forças esmagadoras. Torna-se uma fortaleza. Então o salmista conclui pedindo a paz sobre Israel, que é alcançada, né, nessa caminhada com o nosso Deus. Tá? Então, esse Salmo 125 é um chamado à fidelidade e à confiança no Senhor, nos lembrando de que sua proteção e sua bênção são garantidas para aqueles que o seguem com sinceridade, tá? Porque estão caminhando lado a lado com o Senhor, muito próximos do Senhor, e com certeza receberão dele a sua graça, a sua misericórdia, a sua bênção. Ok? Portanto, é isso que nós temos aqui no Salmo 125. Vamos avançar. Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. O Salmo 126 é um cântico de Sião e é o sétimo cântico dos degraus. De 15 cânticos que nós temos. Foi composto, então, na época da restauração de Jerusalém, logo após os 70 anos de cativeiro babilônico, né? Então, depois você poderá ver isso melhor no Salmo 137. O seu clima é de alegria muito ímpar, né? Depois das tristezas de um longo exílio, de longos anos, agora eles têm alegria de voltar para a sua cidade e de rever, então, ou de ver a bênção da reconstrução dos muros, a reconstrução do templo, e aí então eles adorando e servindo ao Senhor. Salmo 126, então, é um salmo de alegre celebração.
né, ação de graças pela fidelidade de Deus em restaurar a sorte do seu povo. Povo esse que foi levado para o cativeiro por causa da sua desobediência. Foi levado para o cativeiro por causa da sua incredulidade, por causa das suas atitudes pagãs. Pagaram um preço alto por causa de tudo isso. Mas agora tem a alegria de voltar, e até aqueles que nasceram no cativeiro e não conheciam Sião, não conheciam Jerusalém, têm a bênção de agora voltar em 3 turmas, né? Uma após outra, e tendo a possibilidade e a bênção, então, de estar na sua terra, junto com o seu povo, e ali tendo a bênção, né, de novamente erguer a sua adoração ao Deus vivo e verdadeiro. O salmista, então, descreve um tempo de grande tristeza e exílio, quando o povo de Deus chorava e semeava em lágrimas. É isso que ele vai falar mais à frente, que nós conhecemos também. Mas Deus realizou uma mudança milagrosa, transformando o seu luto em dança e restaurando as suas fortunas além da medida. Né? Saíram de lá sem nada da Babilônia, mas depois puderam conquistar muitas coisas ao longo do tempo. Então as palavras do salmista oferecem um poderoso testemunho, aqui no Salmo 126, do poder transformador da graça e da provisão de Deus, tá? Afirmando que nada é impossível para Deus, tá? Então é sobre isso que o Salmo 126 fala. O salmista aqui convida todos os que leem ou cantam o Salmo a celebrar o poder salvador de Deus, proclamando que grandes coisas foram feitas por eles, pelo Senhor, tá? Grandes coisas foram feitas para eles, pelo Senhor. E é isso que ele diz aqui nesse Salmo. Então ele começa, vamos mais uma vez, quando o Senhor trouxe do cativeiro, os que voltaram a Sião estavam com os que sonham, estavam sonhando. Havia grande alegria, grande esperança agora, depois de tanta tristeza e de tanta incerteza, e agora estão sonhando com a sua terra, estão sonhando com a possibilidade então de ter uma vida diferente. E aí ele continua: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Esse sonho de uma terra abençoada, de uma terra então que Deus estaria dirigindo o seu povo, orientando, então trouxe para a boca do povo, né, riso e canto novo, onde se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a esses. Então isso era um testemunho até para os demais gentios, aqueles que não eram judeus, de que o Senhor então foi favorável ao seu povo e os abençoou, né? Trazendo-os então do cativeiro. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais nós estamos alegres. Então o retorno do cativeiro babilônico havia sido ansiado por tanto tempo que parecia um sonho àqueles que voltavam. Eles sempre estavam sonhando, não pensavam que aquilo era possível de acontecer. Alguns haviam esperado a vida inteira, são 70 anos. A grande maioria das pessoas não vive isso. A alegria do povo era incontida, não parava mais de louvar a Deus. O clima era de riso, de alegria, de deleite, né, na salvação de Deus. Se você tiver um tempinho para ler Isaías capítulo 12, ele fala justamente sobre isso e como ele transformou, né, justamente o deserto, que era árido, em manancial, né, de grandes bênçãos. Tá? Então, o salmista está aqui tremendamente alegre por isso. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Né? Traze-nos. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus muros. Então, depois de tanta tristeza, depois de tanta dificuldade, aqueles que estão andando com o Senhor, com certeza terão a bênção de ver os resultados dessa caminhada com Deus. As pessoas que voltavam eram uma pequena porcentagem das que tinham sido exiladas. Foram pequenos grupos que voltaram. Muitos não voltaram. Muitos permaneceram na Babilônia porque se acostumaram com aquela vida e também se acostumaram com os deuses daquele povo. Deixaram o Deus verdadeiro para poder servir aos deuses daquela terra, né?
Então, faz-nos regressar ao começo da oração, para que Deus acabasse, então, de libertá-los e lhes devolvesse a terra. Tá? Então, profeticamente, né, trata-se de uma oração pela vinda de Jesus, que concluirá a obra de Deus no meio do seu povo. Sobre isso que nós estamos falando. Né? Profeticamente é isso. É uma oração para que o Senhor possa vir, voltar e buscar cada um de nós, buscar o seu povo, para que nós possamos morar com Ele e ter eternamente a sua companhia, a sua proteção, a segurança que nós tanto almejamos, a ausência do pecado. Então o povo de Judá havia ido para a Babilônia em lágrimas, mas a sua tristeza rendeu recompensas tremendas. O Senhor veio resgatar mais uma vez o seu povo e os trouxe de volta para a sua terra. E ao retornarem a Judá e Jerusalém, eles estavam agora colhendo uma safra de pura alegria. Né? Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os muros. A caminhada é difícil, a caminhada muitas vezes ela é árdua, mas ela traz resultados benéficos e eternos. Então, em resumo, o Salmo 126 é uma oração de agradecimento. Agradecimento pela restauração daqueles que foram exilados, os exilados de Israel. Mas também uma petição por uma restauração completa, é uma petição futura, uma petição profética. O salmista usa imagens da natureza para descrever a bênção que Deus pode trazer à terra e ao povo. Ele encoraja os israelitas a perseverar na difícil tarefa de restaurar a sua terra, de restaurar as instituições religiosas. E é isso que, quando nós olhamos para o livro de Esdras e Neemias, e nós já passamos por eles, nós vimos acontecendo como o povo voltou. Então, Esdras e Neemias se dedicaram a levar o povo a realmente reconhecerem a necessidade de estarem na presença de Deus e servindo ao Deus único e verdadeiro. Então, essa mensagem também é relevante hoje para aqueles que enfrentam dificuldades e desafios nas suas vidas. Podemos ter muitas dificuldades, muitos problemas, podemos estar chorando, andando, mas os resultados virão no tempo certo, no tempo de Deus. Você precisa confiar nisso. Precisa confiar nisso. Devemos confiar em Deus e perseverar na tarefa que Ele nos deu, sabendo que Ele nos recompensará com alegria e com prosperidade no futuro. Mas para isso, Ele espera de nós hoje a nossa fidelidade. E sejamos preservados de forma fiel diante do Senhor. Que não sejamos levados pelas coisas desse mundo, pela iniquidade desse mundo. Que não gostemos da Babilônia ao ponto de queremos ficar nela. Porque esse mundo que nós estamos vivendo é uma Babilônia. Que nós não venhamos a nos acostumar com isso e queremos aqui ficar. Usamos então os seus meios, usamos das suas crenças, usamos das suas imaginações, da sua moralidade ou imoralidade, mas que nós possamos realmente ter olhos, pensamentos, uma vida, um estilo de vida totalmente diferente, sabendo de que nós estamos aqui apenas de passagem, porque nós não vamos permanecer nessa Babilônia, mas vamos voltar para a casa do Pai. Que Deus possa abençoar a sua vida, então, nesse dia, que todos possam ter uma boa sexta-feira, possam ter um bom restante de semana, né? O final de semana, aliás, e que dessa forma o seu sábado, o seu domingo, o seu restante de sexta-feira sejam ricamente abençoados pelo Senhor, dirigidos, e que haja alegria no seu coração em poder servir e glorificar ao Senhor. Tá bom? E que esses salmos, então, tragam estímulo ao seu coração, para que você também possa cantar. Salmo 125, né? Somos como um monte de Sião, podemos permanecer com o Senhor de forma inabalável. E possamos levar a mensagem do Senhor, né? Essa mensagem preciosa, às vezes de forma a chorar, mas com certeza sabendo que os resultados preciosos virão ao longo do tempo.
tá? Não desista, então, de fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Deus abençoe, então, suas vidas, nossas vidas. E segunda-feira, se Deus permitir, nós seremos juntos mais uma vez, lendo e refletindo em mais uma porção do Salmo. Tá bom? Deus, obrigado por essa manhã, pela oportunidade de lermos e refletirmos a Tua Palavra. Dá-nos uma boa sexta-feira. Dá-nos, ó Deus, um bom final de semana, onde possamos, juntos com o povo do Senhor, celebrarmos ao Senhor. E assim, ó Deus, nos abastecemos para mais uma semana, onde, ó Deus, devemos lutar e testemunhar pelo nome do Senhor. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, meus queridos. E então, até a próxima semana, próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Tá bom? Um forte abraço a todos vocês e até lá. Pra te adorar, foi que eu nasci. Quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor pra te honrar.